noite, pessoal! Meu nome é Patrícia. Para quem não me conhece, sou psicoterapeuta holística, psicóloga, psicanalista. Hoje nós estamos no quadro novo sobre você pergunta e eu respondo. Esta sugestão que deram no quadro novo foi a nossa amiga parceira do canal, Silvana, inscrita aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algo que não foi dito no canal, que é sobre a análise dos sonhos na parte clínica, na psicanálise, tá bom? Então, vocês fizeram perguntas, que é o quadro Você Pergunta e eu Respondo. Se você gostou desta parada do sucesso, se inscreva, compartilhe esse vídeo, dá joinha, vem com a gente, vem entender que o emocional vai te influenciar em tudo em nossa vida, tá bom? Sexta-feira teremos live ao vivo, sábado também, normal, só vamos ter hoje gravado, tá? Eu vou gravar. Todas as segundas-feiras vai ter os quadros, o quadro, né? Não o quadro. Você pergunta e eu respondo, tá bom? Essa primeira parte desse quadro, será que os sonhos têm a ver com o nosso fundo emocional? Freud responde. Ele responde assim, que ele é o Cine Freud, né? Ele é médico, para quem não sabe, tá chegando aqui, ele é médico, ele é psicanalista e ele tem essa teoria, interpretação dos sonhos. A interpretação dos sonhos é a tópica de Freud, muito criticada nos anos de 1900, que Freud fala sobre os sonhos porque ele percebe que os seus pacientes na associação livre, que é a cura pela fala, ele fala que ele fala, não, ele percebe, depois ele fala com essas tópicas, contando os casos, inclusive casos dele também, sobre o quanto o nosso sonho influencia no nosso emocional. E nessa tópica tem tópica 1 e tópica 2 dos sonhos, de 1900. Ele fala que os casos, ele conta os casos, um dos casos muito interessante, eu vou contar 2, que ele conta nestas tópicas, só para vocês entenderem, talvez você não conheça sobre isso, talvez você seja estudante e seja muito interessante para você entender um pouco sobre a análise dos sonhos, tá? Então é assim, Freud conta, vou falar 2 casos, um dele que ele conta e o outro de um pai, eu vou contar o dele. Então uma amiga sua, que ele vai no aniversário, e semanas antes do aniversário ela adoece. E ele vai lá na casa da amiga dele, porque ele era um médico da família dela, vai ver o que ela tem, né? E ele vai averiguando e vai entrando com os procedimentos de médico. Vou contar, fazendo uma resumindo a parada do sucesso. E nisto, que ele pega, passa todo o protocolo do que ela tem, ela não houve melhora, tá? Porque ele percebe, ao examinar ela, que tem na sua língua uns pontinhos brancos, né? Ele analisa bem ela e percebe que
tem a ver com alguma dor de garganta, algum incômodo desse gancho. E ela não melhora com os tratamentos de Freud. Daí procuram outro, né, profissional da área da saúde, e hoje ela começa a melhorar. E por não se sentir bem com isso, né? Ele se sente mal com relação a isso, traz angústia, tristeza, né? Incômodos no emocional de Freud. Isso é ao analisar, tá? Clinicamente falando. Ele, no sonho dele, realiza, o sonho ao realizar, né? Que nós sabemos que o nosso aparelho psíquico tem a pulsão de vida, a pulsão de morte, né? O id, que é a pulsão de vida e de morte, que ele é algo instintivo, né? Tem o ego, que é o que julga, e o superego que tá junto ali, ajudando e puxando, né? O julgamento, que é certo, que é errado, tá? Nisso. Então, nesse gancho que Freud traz para falar da sua amiga no que nós estamos falando aqui, que ele realiza o sonho, que eu vou falar agora, o que ele sonhou para você, que ele sonha que o médico que errou, não ele. Então ele põe no sonho, ele põe culpa no médico, que ele fez o quê? Todo o tratamento errado, o sonho dele, ele relata isto, para que ele não se sinta mal, ele culpa que é a realização do sonho, que ele não estava errado. Quem estava errado era o colega de trabalho dele, né? Ele não aceita isso, que ele não conseguiu. Então ele reprime e recalca, né? Que a gente fala, e sim, o aparelho psíquico novamente está ligado nos nossos sonhos, só que de forma diferenciada, que nós vamos ver numa das perguntas que vocês fizeram. Eu vou contar mais outro caso da teoria de Freud para vocês entenderem um pouco disso, antes que eu venha com a parte aqui das perguntas, tá bom? Outro caso, que é de um menino, na parte clínica, né, ele atendendo, que o seu pai vai na clínica dele e conta do caso que o seu filho morreu, aconteceu um incêndio no quarto do seu filho. E por quê? Porque naquele tempo deixava-se velas acesas no quarto e a vela caiu. Então, ao realizar o sonho dele, né, que foi de não ver o filho morto, ele sonha que o filho está morto. Mas como tem a parte, quando a gente sonha, a temperatura, as sensações, você pode escutar barulhos, ruídos, tem símbolos, os nossos sonhos, né? Tudo essas coisas freudianas. Então ele sente o calor da temperatura do fogo, ele até vê no sonho quando ele está dormindo. Isso é uma coisa verídica, tá? Mas por ele não querer ver que seu filho morreu, o corpo dele não está mais vivo, então ele sonha que o filho dele está vivo, porque é a realização, tá? Agora eu vou fazer aqui, vou pegar aqui para vocês verem. Ó, tô aqui com, não sei se dá para ver, deixa eu ver. Tô aqui com um caderno. Ai, meu Deus, difícil gravar e ao mesmo tempo. Ó, dá para ver, né? Ó, que eu tô aqui com um caderno que vocês fizeram perguntas. Interessante que não foi, a gente não viu isso. Eu pensei que vocês iriam fazer perguntas
para que eu falasse sobre coisas que eu já passei aí. Mas vamos lá. Então, na chuva é para se molhar, meu rei e minha rainha. Se inscreva aí. Vamos lá. Como eu falei, os sonhos são tópica 1. Se eu não falei, falo de novo. Tópica 1 e tópica 2, né? Na tópica, vocês perguntam. Eu coloco assim, né? Dessa forma, porque eu meio que pus interpretando aquilo que vocês me perguntam. Então, foi perguntado se no sonho existe a estrutura psíquica, tá? E sim, a estrutura psíquica, eu tô lendo um pouco aqui e já trazendo a explicação, tá? A estrutura psíquica, ela está ligada ao nosso inconsciente. Lembra? O id, né? O id é parte do instintivo, do impulsão, né? Então ele fica ancorado. Vou ler até a minha resposta aqui para vocês. O inconsciente é parte mais o quê? Mais âncora, é a mais âncora do aparelho psíquico, contendo elementos neste aparelho. Lembrando que os elementos são os significados, símbolos, né, dos sonhos, as imagens estão dentro destes elementos. Instintivo, por quê? É o que vai, no caso aí do Freud, ele teve o instinto ali do inconsciente dele de acusar no sonho o colega de trabalho, porque é do instinto dele, mas ele reprimiu, recalcou, tá? Isso é devido a isso. Deixa eu ver mais uma outra pergunta. Eu vou fazer na próxima segunda nós vamos falar sobre também isso. Considerando as semelhanças entre, será que tem essa semelhança mesmo? Eu coloquei assim, de acordo com o que vocês perguntaram. Aqui no caso, vocês perguntaram se o sonho e a doença mental tem algo a ver. Então, a resposta aqui, tá? Eu vou falar. Então, considerando as semelhanças entre os sonhos e a área mental, né? O mental, analisando tudo isso, o que a gente pode falar? Que o sonho e as doenças mentais compartilham características da consciência. Então, o sonho e a doença compartilham. Olha que interessante. Então, se você está doente, né, através do sonho, também compartilham características da consciência. Então, eu estou consciente sobre aquilo, tá? Alternada a percepções sonoras. O que é o sonoro? Os sons do sonho, tá? Sonora, os sons do sono. Diferentes como distinto por Freud, né? Freud fala isso e os grandes filósofos também falam isso, né? Que o sonho era muito discutido antigamente, ainda é muito discutido, algo místico, né? Algo que muitas religiões dizem, um significado diferenciado, mais espiritualizado, místico da coisa, né? Mas aqui a gente não está falando disso, mas eu estou trazendo essa informação para você. Talvez você acredite, talvez não. Mas vamos continuar no barco aí da parada do sucesso aqui que a gente está falando. Só mais uma resposta sobre essa semelhança doença mental, a doença mental e o sonho. Vou ler aqui, tá? A resposta, daí eu vou explicando.
Eu tô olhando para baixo e tô olhando para a câmera para responder. Então, se você vê olhando para baixo assim, meio diferente, é porque eu tô lendo. Desde o tempo antigo, nota-se a semelhança entre os sonhos e o louco, né? Porque assim, a loucura. Porque antigamente, esse negócio de que Freud trouxe essa teoria, a pessoa era louca, né? Era chamado de louco. Então, o sonhador era o louco, né? Então, estudiosos também eram chamados de loucos contemporâneos, reconhecendo os padrões semelhantes. Esses fenômenos, que existe o fenômeno do sonho, que é na parte psíquica, né? Então, sim, naqueles tempos antigos, o sonhador era o louco, e os estudiosos como Freud, quem também, o grande filósofo disso também, um dos que eu vou citar aqui, que ele estudava muito isso, Sócrates. Você já ouviu falar sobre Sócrates? Então eles eram chamados de loucos. Foi perguntado aqui para mim, então eu tô falando desse gancho, tá? Aqui só para vocês entenderem um pouquinho sobre os sonhos e o que? As doenças aqui. Então, o louco era o sonhador e os estudiosos da parada do sucesso. Então, vamos lá, próximo. Durante o sonho, há rápida mudança de imagens. As imagens são o que? Os símbolos, tá? E semelhanças à fuga de ideias nas só um momento, gente. Deixa eu ver se eu tô lendo aqui, se eu não tô fugindo dos parágrafos, que para mim não é fácil eu fazer isso, mas a gente faz. Só um momento. Espera aí, aguarda aí. Vou ler de novo, tá? Durante os sonhos, a rapidez, a mudança de imagem, semelhança à fuga de ideias, a psicose, a diversificação da personalidade nos sonhos é comparável à paranoia. Alucinatória, alucinar, alucinatória, isso, alucinatória, como sugere Freud, sim, tá? Então, existe toda essa a parte de fuga daquele que tem neurose, psicose, a pessoa alucina, ela pode ter alucinações dentro de uma personalidade que pode ser um transtorno. A personalidade é quem você também diante das emoções, então os transtornos também têm o você diante das emoções. Nem todos os transtornos refletem o que você é diante das emoções, tá? Mas quem você é diante das emoções também tem relação. Bom,
aqui eu acho que deu para entender. Se alguém tiver dúvida, depois escreve aí nos comentários para a gente estar falando essas paradas do sucesso. Estamos aos 20 e poucos minutos, legal? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou terminar, vou só ler mais duas. Vamos analisar agora as seguintes afirmações. As teorias dos sonhos, tá? Conforme visto aqui no que a gente está colocando. Então, vamos analisar as afirmações da teoria que a gente vai falar aqui. Então, como que é essa teoria? Essa teoria ela vem do aparelho psíquico que permanece inato, tá? Operante todo o tempo no sonho, com condições do sonho, produzindo resultados diferenciados. Então, o sonho, nessa operação do aparelho, ele fica inato, fica 100% operando ali, e ele tem diferenciamentos em resultados, mudanças, né? E coisa e tal. Também, aqui, mais uma explicação. Outra tópica sugere que os sonhos resultam de um despertar parcial, onde grupos de isolamento, então, pode ter o isolamento de células cerebrais despertam dramaticamente, não atribuindo, desculpa a minha mão, atribuindo funções ao sonhar, considerando o sonho um processo somático e muitas vezes, novamente, não só o somático, mas muitas vezes a parte da, de novo a minha mão, a parte da doença mesmo. Então ele não é só um somático. O que é o somático aqui? O lírico, ele tem relação com o sonho, tá? Então tem a ver com nossa doença. Vou ler de novo para que eu explique, talvez fique meio assim para vocês. Então, outras tópicas sugerem que o sonho resultante desperta parcialmente grupos ali no sonho, não grupos de pessoas, tá? Aqui, grupos das células do nosso cérebro, só para vocês entenderem. Despertam gradualmente, não contribuindo, então não contribuem, né? Essas células não contribuem nos nossos sonhos. Função ao sonhar, considerando um processo somático, que é o que? O lírico. Muitas vezes da doença. Então, a célula da nossa mente é o que? É um agrupamento isolado, que é o que? O diferente do sonhador e da doença. Tem o grupo que eles estão se assemelhando, porém são separados, tá? Aqui foi perguntado, eu vou ler, a moralidade no sonho. Existe a moralidade no sonho?
Eu vou só responder rapidinho. Não, por quê? Ela acaba o quê? Desaparecendo no sonho para que aquele que sonha, o louco no caso, não, não tenha angústia ao sonhar, né? Então ele acaba a moralidade daquilo. Por exemplo, um cara que tem vontade de matar o seu próprio irmão. Ele pode sonhar que ele matou o irmão, mas ele não vai matar necessariamente, né? O seu irmão, tá? É só um exemplo. Então não existe a moralidade do que é certo e o que é errado. Tudo bem que nós temos o aparelho psíquico ali funcionando, mas ele não tem essa censura do que é certo e o que é errado, tá bom? Então eu encerro por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, falaremos na próxima tópica, tá? De Freud. Nós vamos fazer a parte 2 na próxima segunda e eu fico por aqui. Me assista na sexta-feira e no sábado a partir das 19 horas, horário de Brasília, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!